Fala aí, turma do NRCast, eu sou aqui Thiago Andreata, estou aqui novamente com vocês hoje trazendo mais um conteúdo valioso que vai contribuir muito para a sua vida profissional. Lembrando que o NRCast tem o propósito de conectar pessoas e conectar negócios. Antes da gente começar o nosso assunto, clica no nosso link, compartilha com as pessoas que você entende que vai gostar do nosso conteúdo, que vai ser útil na sua vida profissional. Não esqueça de seguir o nosso canal e ativar as notificações para você sempre quando tiver um vídeo novo, tiver um conteúdo diferente, você receber esse aviso. Hoje vamos falar novamente sobre a NR12. Como nós prometemos, nós estamos trazendo aqui de novo o Luan e o Risse para falar para a gente sobre um tema que teve muita repercussão nas nossas redes sociais. Sejam bem-vindos, Luan e Risse. Espero que vocês tenham passado bem no nosso último encontro. Com certeza. A gente agradece mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui. Que a gente puder contribuir aí, a gente fica feliz conjuntamente com o público que está recebendo a ajuda. Muito bem. Seja bem-vindo, Risse. Obrigado, Thiago, da oportunidade novamente. Estamos aqui para poder contribuir e continuar falando sobre assunto tão interessante que é a NR12. Muito bem. Então, como nós falamos no nosso último encontro, a NR12 ela é ampla, ela é complexa, ela é uma norma importante e interessante, né? Verdade. Que todas as indústrias, independente do tamanho, do porte, precisam se preocupar, né? Envolve vidas, como nós percebemos, e envolve também uma série de fatores da nossa legislação. Então é um tema que realmente nós percebemos que tem repercutido bastante entre as pessoas que atuam nesse segmento, um segmento da indústria. Sim, é verdade. E uma da pergunta que mais prevaleceu, uma dúvida, né, que as pessoas me procuraram, inclusive, para trazer esse tema para o nosso bate-papo, é quando a pessoa compra uma máquina. Inclusive, tinha um dos nossos seguidores, nossos amigos ali do Instagram, que demonstrou uma certa irritação porque ele comprou uma máquina, fez um investimento, né, um investimento que não foi baixo, e ele imaginava que ia receber a máquina já pronta, adequada à NR12, e depois, passado um tempo de instalada ali, operando, ele recebeu então a surpresa que ele teria que fazer um investimento para fazer a adequação naquela máquina. Então a pergunta que a gente traz aqui para vocês nos ajudarem aqui nesse início desse bate-papo é: de quem é a responsabilidade quando vende uma máquina? De quem vendeu, de entregar esse produto já pronto, já adequado à necessidade do cliente, dele, né? De quem vai usar, ou se é da pessoa que comprou, que precisa entender ali como que ele vai usar e providenciar as adequações. Legal, Thiago. É muito comum acontecer isso, tá? Isso aí, às vezes, a gente vai entrar para trabalhar e o pessoal fala: mas essa máquina é nova, essa máquina tá tranquila, isso aqui não precisa nem avaliar. A gente chega para ver, de fato, não está adequado. Até, se eu não me engano, era um assunto que a gente comentou lá no episódio passado a respeito dessa questão da certificação. Vem certificado, vem tudo certo, lacrado, tá adesivado em acordo com a NR12, mas na verdade não tá. Mas nesse caso parece que tá pior ainda. Então, parece que de fato recebeu e já deu para ver que não era, chegou e não tava nem adesivado de acordo com a NR12. Foi isso? Foi isso, exatamente isso. Tá. Dentro disso daí, a NR12 vai falar que o fabricante ele não pode comercializar, ele não pode expor, ele não pode nada sem estar adequada a máquina pela NR12. Então começa, o fabricante já está errado, ele não pode comercializar, ele não pode vender esse produto. Então já começa, o erro é esse. Então, se nós temos um fabricante aqui assistindo o nosso vídeo, tem que estar atento a essa particularidade da lei. Tem que estar atento dentro disso, exatamente isso. Ele não pode, é errado. Ok, aconteceu, foi. O que eu aconselho para o cliente que ele deve fazer agora, essa pessoa que comprou, o comprador? Que ele avalie o contrato que ele assinou. Infelizmente, a gente vive um país aí onde pessoas assinam coisas, documentos, sem nem saber o que está assinando. Não sei se o fabricante colocou lá em alguma parte que o cliente assume a responsabilidade dali por diante. Não exclui aquele item da NR12, está falando que aí não coloca condição. Porém, entraria numa outra discussão, uma discussão jurídica. Então precisa ser avaliado essa questão. E de final de tudo, responsável agora pela máquina é quem comprou. Aconteceu um acidente. O fabricante ele vai responder juridicamente pela máquina, pelos riscos ali, pelo acidente. Isso também vai acontecer, de fato. Porém, o cliente ele assumiu toda a responsabilidade a partir do momento que ele aceitou a comprar aquilo. Ele pode até falar: mas eu sou obrigado a entender de NR12? Diretamente ou indiretamente, sim. Ele teria que ter, no mínimo, então, um departamento dentro da empresa dele para avaliar. Olha onde a gente vai, né?
desde a compra do equipamento, ter esse departamento para avaliar essas questões de compra. Um corpo jurídico que saiba avaliar isso. Então, tudo em conjunto. Então, agora, infelizmente, eu digo para ele. Ele pode correr sim atrás dos direitos dele, deve, mas ele é responsável. Perfeito. E um ponto que eu queria complementar é que muitas máquinas são importadas, né? E muitas vezes o comprador com o vendedor, eles não estão muito bem alinhados do que um precisa e que o outro tem a fornecer, né? Por isso é extremamente importante todos os departamentos estarem bem alinhados para que possa vir, né, com essas equações conforme pede a NR12, né, que é uma norma brasileira e não internacional. Então a gente tem que trazer também, né, pedir para o fornecedor, falar, olha, eu preciso que essa máquina esteja com as mínimas proteções de acordo com as normas, né, do meu país. Então é um ponto para poder também estar atento aí, que é super importante. É verdade isso que o Risse disse, porque tem muita gente que compra mesmo máquina de fora e para eles lá tá tudo ok. Tá tudo certo lá para eles. Só que a máquina ela vai ser processada, ela vai utilizar ela aqui, melhor dizendo, nesse território brasileiro. Então tem que utilizar a NR daqui. Então nessa situação, o manual de instrução tá em outro idioma, tem que ser traduzido. E não é ser traduzido somente, vai lá, coloca no Google Tradutor. Né? Não é. Tem que ser por empresa especializada naquilo também, onde ela se responsabiliza pela tradução. Então ela vai ser responsável. Então a empresa lá, ela fica, a fabricante, ela é responsável pelo manual. A empresa que traduziu, ela é corresponsável. Então se ela traduziu alguma coisa errada e vier a acontecer algum acidente por conta daquilo, ela fica corresponsável também em relação aos danos. Então isso que o Risse falou é super importante. Não sei se é o caso que aconteceu aí, mas enfim, isso aí de fato tem que ser levado em consideração, bem lembrado. A atenção tem que ser dada na compra, né? Exato. Na compra é importante entender como que você vai receber esse equipamento, se ele está dentro da legislação do Brasil ou não. Exatamente, isso, né? Muito bem. Agora, só um outro ponto. Se ele for, agora, se é um fabricante daqui, se ele for fazer exportação, tá livre. Não se preocupa com a NR12, não. Vai preocupar com o que ele vai ter lá. Aonde ele vai vender. E uma coisa legal, né, das normas brasileiras é que elas são bastante exigentes, né? Então isso é um ponto positivo para nós, né, brasileiros, né? A nossa cultura é super, né, rígida em relação à segurança do trabalho, e isso é ótimo aí para nós, né, prestadores de serviço. Eu até acho que vale lembrar, quando o Risse foi fazer um trabalho lá em Angola, e ele estava um trabalho com caldeira, né? Você vai saber até dizer melhor que ele que viveu essa experiência lá, em que a norma utilizada lá era NR13. Não era Exato, isso? Mas foi pela empresa? Como é que foi? Como é que foi? Exatamente, né? Foi um trabalho de inspeção, né, que a gente fez em conjunto com a SD, e foi uma inspeção de equipamento, e a liderança da fábrica, né, alguns eram brasileiros, né? Então eles trouxeram essa expertise do Brasil, né, lá para Angola, e a gente pôde estar atuando lá nas inspeções conforme as nossas normas regulamentadoras. Então, a empresa fica respaldada diante, né, da segurança, ela se preocupa com a segurança para com seus colaboradores e, é claro, consequentemente, uma vida maior de vida útil do equipamento. Né? Legal. Muito bom. Então, muitos países que trazem ou compram, né, serviços aqui do Brasil entendem que a nossa legislação em cima das NRs é exemplo, né? É para ser seguido, né? Interessante. Isso é para a gente valorizar aquilo que a gente tem dentro de casa, né? É verdade. Colocar em prática na nossa indústria. Certeza. Muito bem. Agora eu queria pensar aqui junto. Eu imagino que a NR12 ela sofre periodicamente algumas revisões. Sim. Quando foi a última? A última agora, 2019, a vigorada mesmo. Certo. Isso aí. 2019. Então vamos imaginar que eu comprei lá um equipamento em cima da 2019. Veio tudo adequado, tá adequado. Aí, de repente, revisou agora em 2024 a norma. Certo. E aí, como fazer nesse caso? Nessa situação, tem inclusive um ponto, eu não vou me recordar agora qual é o item exclusivo da norma que vai dizer, mas tem, isso eu tenho com certeza. De que a partir de 2010, se a máquina, aliás, vamos lá, se a máquina estiver adequada, de acordo com uma NR de 2010 ou versão mais recente, tá tudo bem. Então a máquina foi em 2019, tá adequada, surge uma agora em 2023. Tá tudo bem, não tem problema, pode manter a versão de 2019. A máquina foi adequada de acordo com uma versão, sei lá, 2007. Ele tem que atender no mínimo a de 2010.
Essa é regulamentação. Porém, o que é importante da gente entender é que, ainda mais nesses tempos de hoje, a tecnologia avança cada dia, poxa, avança demais. É importante fazer esses upgrades das máquinas para sempre estar mantendo atualizado, ainda mais com máquina recente, né? Entendi. Então, é essa a questão. No mínimo 2010. Mas vale a pena a importância aí de sempre estar atualizado. De estar atualizado, né? Exato. Muito bom. Uma outra pergunta que eu queria trazer para vocês, que foi muito falado também, é sobre botoeira de emergência e rearme. Explica pra gente o que é isso primeiro. Tá bom. Botoeira de emergência e rearme. A botoeira de emergência, ela é para ser utilizada somente em situação de emergência. Vou até colocar um exemplo, já que a gente vai falar do rearme. O exemplo, a gente fez trabalho de um projeto de adequação de uma engarrafadora de gás aqui no país, em 5 unidades no país, e onde a botoeira de emergência estava do lado da máquina, o rearme longe da máquina, para dificultar o acesso depois. Mas por quê? Muitas pessoas utilizavam esse botoeira de parada de emergência como parada de processo. Poxa, pensa, é uma botoeira maior, é fácil, é mais prático. Pô, bateu. Só que a gente não pode esquecer que a vida útil de uma botoeira de parada de emergência é muito menor do que uma parada de processo. Quantas vezes no dia a gente tem uma situação de emergência, né? Então, essa questão. Mas a botoeira de parada de emergência, assim como o próprio nome diz, é exclusivamente dedicada para uma parada, para uma situação de emergência. Aconteceu alguma coisa, estou numa situação de emergência, alguém está para se acidentar, botoeira de parada de emergência. Para toda a máquina, cancela todo meio de energia dessa máquina. E o rearme? O rearme vem logo em seguida. O rearme não é simplesmente um rearme de processo também. Eu parei a máquina, agora vamos rearmar o processo. Não. Muita gente pergunta, mas por quê? Era muito mais fácil não pegar a botoeira de parada de emergência, virar ali e voltar a trabalhar. O rearme é para fazer o operador raciocinar. Eu acabei de sofrer aqui alguma coisa que me obrigou a apertar esse botão porque houve uma situação de emergência. Agora, antes de eu apertar o rearme, eu vou estar antenado. Deixa eu inspecionar a área. Aquela situação de emergência, de fato, passou? Acabou? Foi resolvida? Foi. Então agora eu posso rearmar a máquina. É uma questão redundante de fazer pensar, raciocinar e avaliar, inspecionar aquele fato que acabou de acontecer. É justamente para sair da zona de conforto. Porque é muito fácil, né? Você está no automático. Apertou, desligou, né? Religa. Né? Então, quando tem um rearme, ele sai da sua zona de conforto, né? Ele sai do modo automático e, consequentemente, ele tem tempo para poder pensar. Opa, tem alguma coisa errada. É onde ele consegue atuar de uma maneira mais assertiva. Essa expressão, mais segura. Essa expressão do modo automático é interessante, é exatamente isso. E até em respeito dessa engarrafadora, o pessoal colocou longe o rearme. Mas por que longe assim o rearme? É que o pessoal apertava tanto o botoeira de parada de emergência que apertava o botão, o rearme está aqui. O rearme tá aqui. Aí que eles fizeram, coloca longe, que agora o cara não é que ele vai apertar, ele vai sair mais ainda da zona de conforto dele. Eu vou ter que ir lá apertar. Aí o cara pensava 2 ou 3 vezes. Exatamente. Entendi. Mas quando tem essa botoeira ou tem o rearme, né? Nós estamos falando de uma máquina já adequada. Isso, exatamente. Uma máquina que já está certinho com a NR12, é isso? Isso, exato, exatamente. Nessa situação que a gente está falando, sim. Então, mas se nós estamos falando de uma máquina que já está adequada, que já está com todas as proteções, ainda tem emergência, ainda pode ter risco, ainda tem situação assim da máquina poder falhar, é isso mesmo? Pois é, exatamente. Até parece que é contraditório, né? Sim, é. Não, mas exatamente. A NR12 até vale a pena a gente frisar isso aí. Muita gente acha o seguinte, a NR12 agora... Terminei ela, finalizei ela, acabou todos os problemas, a máquina nunca mais vai falhar. Pelo contrário, a gente não pode garantir isso. Primeiro, ela vai abaixar o risco, o grau de risco da máquina cai. Então, se for para acontecer qualquer coisa, o grau de risco está lá embaixo. E o conceito, Thiago, principal da NR12, falha segura. Explica mais aí sobre a falha segura, o que é isso? Tá. Falha segura... mais uma vez, parece que é contraditório. Falhou e seguro, de novo. Mas funciona o seguinte. Pode vir a falhar. Mas se vir a falhar, eu estou numa condição segura. Vamos lá. Trabalhando com máquina em um ambiente normal. A gente tem o profissional, a gente tem a máquina. O profissional, ele tem um dia que ele está bom, um dia que ele não está bem. Como todos nós. Né? Então, ele tem a parte dele em si... aquilo que é dele, que ele pode muito bem, tá tudo ótimo, tá ok, aquela personalidade. Ele tem a personalidade dele. Pronto, e como é que a gente resolve uma situação de personalidade? Não tem como, é difícil.
com tratamento a longo prazo. Imagina chegar numa empresa e falar, não, agora mudou. Agora você tem que sentar nessa cadeira, vou colocar um capacete elétrico em você. Enquanto você não mudar a personalidade, você não pode trabalhar. Não existe. Então isso aí não tem como mudar. Não tem jeito. Não tem jeito. Falha. Falha é humana. Poxa, a gente erra. Das vezes, todos os dias a gente falha em alguma coisa. Então, como falar para o profissional é o seguinte, olha, você não pode mais falhar. Você não pode mais errar. Possível, né? É impossível. Então é o seguinte, essas duas condições eu não consigo tirar. Então eu tenho atos inseguros e condições inseguras. Os atos inseguros, vamos pensar o seguinte, eu estou lá com a minha moto, a moto ela tá com o pneu careca, só um exemplo. E mesmo assim eu assumo o risco de montar nela e sair, andar. Eu estou assumindo o risco, estou tendo um ato inseguro. Mas eu posso mudar isso. Não, eu não vou fazer dessa forma. Eu vou trocar esse pneu e depois eu volto a andar nela. Mesma condição. A condição insegura é o pneu careca. Eu posso mudar essa condição? Eu posso, eu troco o pneu. Então, agora eu passo a ter um ato seguro e eu passo a ter uma condição segura. Automaticamente, o que for para acontecer aqui, eu vou ter atos seguros. E mesmo que eu vier a falhar, porque eu sou humano, a minha condição está segura. Eu posso falhar, mas a condição está segura para me oferecer segurança. Então, é isso que a NR12 traz. Esse é o conceito da NR12. Mata o assunto da NR12. Ficou muito claro aí o princípio da falha segura, né? Muito bom mesmo. Outro tópico que surgiu foi a diferença da NR com NBR. Boa. Existe aí uma certa dúvida, né? Chega até a ser confusão às vezes entre essas duas. Uma é norma, né? A outra já está ligada a outra norma também, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente como que isso vem para dentro da NR12 também. Show. As NRs, de modo geral, todas elas são elaboradas, regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, a fim de segurança. Ponto. Eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Tá bom. As NBRs são normas técnicas. Então, uma NR, norma regulamentadora. As NBRs são normas técnicas, como, por exemplo, uma ASME, uma ISO, enfim. De um modo bastante superficial. A NR, ela fala o que eu preciso ter para que a minha máquina, ou a minha condição, ou algo esteja seguro. A minha norma técnica vai me ensinar a fazer. Ela vai dizer, faça assim, faça dessa forma, considere isso, considere aquilo. Então uma fala, o que eu devo fazer? A outra fala, como você deve fazer? Não sei se ficou claro. Ficou claro? Então, quando você vai fazer um cálculo de uma estrutura, o que você usa? Exatamente. Quando eu for fazer um cálculo de uma estrutura. Vamos dar um exemplo de uma estrutura metálica. A NBR 8800. Pronto. Então, numa ponte rolante, um outro exemplo, que é a NR11 vai pedir, a NR12 vai regulamentar, mas eu vou fazer o cálculo como? Eu vou utilizar a NR11 para eu fazer um cálculo de uma ponte rolante? Não. Eu não vou utilizar, até porque no escopo da norma da NR11, ela vai falar que eu preciso ter projeto. Isso ela vai falar. E o projeto você vai puxar na NBR. Da NBR 8400. Exatamente, esse é o fim. Então, aqui eu vejo, eu preciso ter. Aqui eu vejo como eu devo ter, como eu devo fazer. Entendeu? Então, é um manual. Inclusive, no começo, quando eu acabei de formar, rapaz, tinha uma dificuldade para utilizar a norma técnica. É grande, é complicado, você lê. Poxa, é muito mais fácil. E aí, ainda mais nos tempos de hoje que você tem YouTube, é um perigo o YouTube, viu, rapaz? Porque você aprende muita coisa boa, mas tem muita coisa lá que é uma falácia. Tem que filtrar. Isso aí. Aí você entra lá no YouTube, por exemplo, como calcular ponte rolante? Pô, é muito mais fácil do que você ler uma NBR 8400? É muito mais fácil. Aí pegava lá e ensinava, de fato, legal. Só que na hora que você aprende que aquilo é um manual de instrução de como fazer o serviço. Rapaz, você vai lendo? Claro que você tem que ter o conceito que você trouxe do seu ensino superior. Ok, conceito de materiais, enfim. Aí você pega lá, você vai lendo, você chega no final e fala, rapaz, mais fácil, hein? Aqui o passo a passo. Então isso aí, a NR vai falar o que eu preciso, a NBR vai falar como é que eu faço. É a busca do conhecimento que todo profissional, independente do momento que ele está, tem que buscar, né? Sim. Estudar não acaba nunca, não para, né? Pois é, exatamente. Com certeza. É isso aí. O ensino é contínuo, né? Muito bom, é isso aí. Uma outra situação que eu fiquei pensando, né? Que você estava falando de cálculo, né? Faz cálculo daqui, faz cálculo dali, né? E eu já vi muita gente fazer cálculo na mão, né? Um cálculo ali analítico de uma forma bem artesanal mesmo, né? Verdade. Como que você faz isso hoje? Qual que é a ferramenta que você tem para poder
utilizar no seu dia a dia? O que você pode sugerir para quem está assistindo a gente? Certo. Eu vejo que pode ser separado de duas formas. O método analítico, ele ainda é muito utilizado e muitas vezes muito eficiente. Depende do que e para que eu vou utilizar. O método analítico, para geometrias conhecidas, geometrias fáceis, uma circunferência, um retângulo, enfim, geometrias fáceis. Dentro da NR12, pode dar um exemplo? Seria usado assim, de modo fácil? Dentro da NR12, vamos utilizar, por exemplo, a própria ponte rolante. Uma ponte rolante, onde ela é uma carga menor, ela é simplesmente uma viga I. Uma só. Uma viga I é fácil. É fácil eu pegar e desenhar ela aqui e eu sair calculando ela na mão de forma analítica. Eu pego a NBR 8400, ela vai dar todos os pontos, o que eu devo considerar, o que eu não devo considerar, cada caso, avalio os casos e desenho. Por quê? É uma geometria conhecida. É fácil. A gente olha para uma viga aí, é fácil da gente reproduzir isso até na nossa mente. Sim. Assim como calcular o momento de inércia, enfim, vamos lá. Beleza, fácil. Agora vamos pensar numa mesma ponte rolante, levando também, né, usando o mesmo exemplo. Uma ponte rolante onde ela possui uma carga maior, onde ela é uma viga I, tem uma mistura aí com treliça e tem outros reforços no meio. É uma geometria já um pouco mais complicada, já não é uma geometria facilmente conhecida. Aí a gente tem os métodos complementares. Por exemplo, a gente começa a falar de elementos finitos. Então, se eu pegar esse elemento, essa ferramenta, esse método, melhor dizendo, eu pego tudo isso, eu separo em pequenas partes e calculo pelo método de elementos finitos. A gente tem meios por software de estar fazendo isso de uma forma muito mais simples. Agora, por que eu vou calcular por elementos finitos algo que é uma geometria simples de se conhecer? Não preciso disso. Eu quero utilizar, ótimo, perfeito. Até os resultados ali podem... você pode ganhar um pouquinho mais no método de elementos finitos. Mas eu posso fazer de forma analítica. E a outra também, que é a forma complexa. Eu posso fazer o método analítico? Pode, mas sua dificuldade vai ser muito maior. Eu fico imaginando os engenheiros lá de tempos atrás, tudo tinha que ser no método analítico, então fica bem mais difícil, né? Mas então essas duas comparações, não sei se ficou claro. Ficou. Em termos de segurança, existe alguma diferença do método analítico com o método de elementos finitos? Em relação à segurança, os dois vão trazer a mesma segurança desde que sejam feitos de maneira correta. Ponto. Porém, a gente consegue ganhar algumas coisas quanto aos elementos finitos. Vamos dar um exemplo de vaso de pressão. Vamos usar. A gente vai usar a ASME 8, divisão 2, a parte 5. Essa é referente ao vaso de pressão, o método complementar. Enquanto a divisão 1 é o método analítico e a divisão 2 é o método complementar, elementos finitos. A gente pode até usar um exemplo que a gente teve ontem em relação a isso aí. Um vaso de pressão de um cliente onde foi feito o prontuário dele de acordo com o método analítico. Ok, tudo certo. Só que a espessura mínima que o método analítico ofereceu é uma espessura X. E aí ele ligou para a gente, olha, atingi essa espessura mínima, vou ter que abaixar agora minha PMTA. A gente falou para ele, maravilha, tá ok, tá seguro, respondendo a pergunta, tá seguro essa condição, foi feito correto, a gente avaliou, só que tem como a gente fazer pelo método complementar de elementos finitos, que nessa condição, aquilo que a própria norma oferece, pode ser que esse vaso ainda tenha mais uma vida remanescente aí. Mas como, Luan? Por que isso? Vamos lá. No método analítico, primeiro que os processos são diferentes. No método analítico eu desenho, eu tenho a minha geometria e eu calculo e saio no resultado. Certo. Ok. O elementos finitos, eu faço o caminho contrário. Eu tenho a geometria e eu aplico cargas até eu chegar no limite, até eu conhecer o limite. Então, quando um já sai no resultado, o outro é tentativa e erro. Sabe? Eu vou até chegar no limite. Ok. A norma, a própria ASME, como esse exemplo do vaso de pressão, ela dá uma outra categoria, uma outra tabela de materiais, onde ela já oferece ali para a gente os dados de acordo com a temperatura, com a tensão. E pelo elementos finitos, pela ferramenta, devido ao fato da gente ter muito mais detalhes ali, e não somente só uma geometria agora. Eu tenho muito mais detalhes envolvendo, eu subdivido isso em micropartículas, refino a minha malha e tudo mais, e calculo,
no método analítico eu tenho que ser muito conservador. Aqui não, aqui eu já tenho um resultado muito mais próximo da realidade. Não que o método analítico não seja seguro, porque ele é mais conservador. Aquilo que falta para ele em relação à aproximação com a realidade, em comparação com elementos finitos, ele ganha em conservadorismo ali. Então, ele é muito mais conservador. E aí a gente fez pelo método de elementos finitos. Passou, teve ainda uma sobreespessura, tudo ok. Então, em relação à segurança, os dois estão seguros. Mas, Luana, então lá está falando que não passava. Pelo método de elementos finitos, passou. Me dá uma impressão, parece talvez que o método de elementos finitos seja menos seguro, porque eu estou aproximando muito mais do limite. Não, é que ele está me dando condições de avaliar mais itens. Entendeu? Mais recurso. Mais recurso, exatamente isso. O que é mais barato para o cliente? Acredito que também depende do caso, porque assim, um vaso de pressão. Vamos falar de um compressor de borracheiro, fácil para a gente poder entender. Sim, todo mundo conhece. Isso. É mais barato para ele fazer no método analítico, porque é tudo geometria conhecida. É fácil, tá? Agora, vamos sei lá, um condensador, onde tem várias partes, uma caldeira, enfim. A gente trouxe mais complexidade. Se ele for tentar fazer no método analítico, ele vai demorar muito mais tempo, não vai conseguir chegar no resultado, vai acabar ficando mais caro e desnecessário. Então, geometria simples fica mais barato, o analítico. Na NR12 você aplica qual método? Mais vezes, assim. Mas ainda no elementos finitos. Entendi. Até pelos equipamentos que a gente tem trabalhado. As pontes rolantes que a gente tem trabalhado, claro que se chegar a ponte rolante simples, menor, a gente vai fazer também. Ok. Mas se torna cotidiano, né? Se fazer pelo método de elementos finitos, então a gente acaba utilizando mais. E geralmente as pontes rolantes, já que a gente está tratando desse assunto, elas são de maior complexidade em relação à geometria. Então a gente parte tudo por elementos finitos. Tá. E de qual software que você recomenda hoje para utilizar elementos finitos? Tá. Recomendação. E por quê? Certo. Vamos dificultar a pergunta, muito fácil. Né? Boa. Tomara que os concorrentes aí não fiquem bravos conosco, mas... Não, eu só vou te procurar depois para fazer um merchan deles também, né? Isso. Mas fale do melhor e por quê. Acho que é isso que a gente precisa agora. Eu vejo que eu falaria do ANSYS. Certo. O ANSYS, ele oferece, de fato, aquilo referente ao estrutural. O pacote básico dele é dedicado à parte do estrutural, a parte dos elementos finitos. Então ele consegue te oferecer mais coisas do que, por exemplo, a gente tem a parte do simulation, que é da Autodesk dentro do Inventor. Beleza, ele vai fazer, inclusive eu usei isso aí bastante na época de faculdade, da versão estudantil, eu usava bastante. Só que flambagem, na versão, ele não vai oferecer a mesma situação e outras situações. Então o ANSYS, partindo, eu colocaria diferenças de valores. Aí é uma outra questão. Né? Eu ia te perguntar se é acessível. Eu digo que vai variar muito de acordo com o negócio. Mas eu digo o seguinte, se as avaliações estruturais não forem necessárias... Não for algo tão complexo? Não for algo tão complexo. Maravilha. Parte por esses pacotes básicos, depois vai migrando. Agora, se não for de alta necessidade, é mais fácil que terceirize o trabalho do que deixe de avaliar algo. Porque flambagem, poxa, eu vou trabalhar com pressão negativa. A empresa vai calcular um vaso de pressão negativa e vai deixar de calcular flambagem. Estabilidade, não dá. Isso aí é o principal. Então, tem que partir. Então eu tenho outros, como o Abacus, por exemplo, muito bom, que aí já começa a competir direto, às vezes com o Abacus ali, show. Mas ainda ficaria com o ANSYS. Tá, e quem nunca usou esse software, mas sabe, conhece, é engenheiro mecânico, conhece cálculo, como é que é o grau de dificuldade para usar um software desse? Tiago, acho que você até nessa questão, você respondeu metade dela. Porque na sua própria pergunta, porque é o seguinte, quando você diz o seguinte, ele é engenheiro mecânico, ele conhece, ele sabe, ele lembra das propriedades, ele trouxe a bagagem junto. Porque essa é a maior dificuldade hoje em dia. A gente vê muita gente saindo da faculdade, talvez até eu, quando eu saí, eu pensei assim. Quando eu saí de vida na faculdade, fazer algumas coisas desse tipo,
Poxa, eu sei trabalhar no Inventor, no Simulation, eu sei simular uma vigaria aqui. Show de bola. Bora. Agora eu já sei calcular da parte estrutural para elementos finitos. Mas, na verdade, faltava um pouco dessa questão na cabeça de entender, poxa, não é tão simples assim. Então, não é somente saber trabalhar no software. Eu tenho que trazer toda aquela bagagem e aí aprender, dedicar dessas questões. Falha minha, coisa que eu já fiz, inclusive, na faculdade. A malha. Às vezes o computador não é tão bom. Eu vou fazer uma malha, eu aplico a malha e nem refino tanto, porque quando eu refino a malha, necessita muito do computador e tal, e deixa, e calcula. Dá um resultado. Aí, a gente, pela falta de experiência, a gente olha e fala, não, tá ok, show de bola, tô calculado. Tá calculado. Aí, quando você começa a refinar, acontece de dobrar os resultados, de dar um resultado totalmente inverso. Então, conhecer o fundamento de elementos finitos, a manipulação do software talvez seja mais fácil, mas saber o fundamento daquilo, de fato, do que é necessário para realizar aquilo. Ter, juntamente, as normas técnicas aqui para eu saber interpretar isso e colocar, alimentar o meu software, o que de fato precisa. E ter o conceito também da faculdade. Eu preciso disso. É um conjunto de tudo que você aprendeu na sua vida. Exato. Na área que você atua. Não tem como. Não tem como a gente saber trabalhar no ambiente simulation ali, no ambiente de simulação e falar, não, agora eu sei calcular. Você tá conseguindo operar isso aqui. Mas os meus resultados, eu ouso dizer aí que se você não tem esse outro conhecimento, 99% disso está errado. Perfeito. Então, assim, não é porque a pessoa talvez decida investir um valor considerável no melhor software que ele vai ter o cálculo correto. Exatamente isso. Isso não quer dizer nada. Essas duas coisas não se convergem ali, né? Não quer dizer nada. Tem que pegar aquele conhecimento lá de trás, da faculdade. E lá de trás da faculdade, e ainda um conhecimento intrínseco em elementos finitos, que também é bastante dedicado, bastante intrínseco. Hoje possuem cursos de pós-graduação dedicados a elementos finitos. Legal. E era a minha próxima pergunta. Se tem no mercado algum curso que quem está assistindo a gente pode ir atrás para poder aprender, né? Então, se eu for indicar, não sei se você pode indicação. Pode tudo. Tá, à vontade. Maravilha. A E3S, uma empresa, inclusive eles são representantes oficiais do ANSYS. Eles oferecem cursos aí que eu acredito que hoje sejam a referência no país. Então, eles oferecem curso, a pós-graduação em elementos finitos. Aí lá vai abordar ASME, enfim, vai lá abordar tudo isso aí. Então, vamos pensar, se é uma pós-graduação só para isso, não significa que nem só o conceito da faculdade, nem só trabalhar com software já é o suficiente. Entendi. Não é verdade? Muito bom saber sobre isso, né? Voltando ainda na NR12, para a gente poder criar aí um cenário, né? Traz pra gente, assim, uma situação mais complicada que você já viveu relacionada à NR12. Aplicando para a parte de adequação. Uma situação difícil, uma situação que você imagina que não ia dar certo, mas que foi possível. Ok. Rapaz, essa experiência foi terrível. Vamos lá. A gente tava terrível assim, terrível na hora, e depois você olha e fala, rapaz, a gente teve que pensar, a gente ralou, mas deu tudo certo. A gente estava fazendo adequação numa empresa, inclusive foi o primeiro trabalho ainda, Thiago, juntou, que a gente ainda não estava naquela experiência, mas tinha o conhecimento, mas não estava envolvido, não tinha os macetes, jogo de cintura, igual a gente fala, né? Maravilha. A gente foi fazer o trabalho, era longe daqui, era em outro estado, Nordeste. Maravilha. Fomos. Todos os desafios possíveis estavam ali, né? Exato. Todos os desafios. Primeiro, o avião. Até a passagem não era a gente que tinha comprado. Então, nem para mudar a data depois tava complicado. Nordeste. Pandemia. Comecinho da pandemia. A gente chegou. E aí você vai... Até vale isso muito para os profissionais que estão assistindo, que vão trabalhar, que nunca trabalharam. Quando a gente lê muito a norma vem na sua cabeça e você fica com aquilo engessado. É isso e acabou. Pronto. É enclausurado. Eu até acredito que o Risse, se eu não me engano, ou foi uma outra conversa, falou a respeito. Foi mais fácil então enjaular tudo ali e acabou. Então a gente vai com esse pensamento. A gente chegou lá para fazer o trabalho e tinha a engenheira responsável lá para a gente fazer um projeto. A gente começou a caminhar na planta, começou a olhar Era uma planta de? Uma planta engarrafadora de gás. Tá.
E quem conhece a planta de engarrafadora de gás, vê que é muito transportador. É muito transportador, que entra aqui e sai lá do outro lado. Ok. E caminhando e tal. Rapaz, durante todo o processo, era a gente colocando a mão no transportador, tirando o botijão e coloca e tá em contato, e coloca o botijão no chão e sobe nos escadinhos improvisado e pega. Eu falei, rapaz, já sei que eu vou acabar com isso aqui já. Vai ser fácil. Para mim, eu falei, vai ser o trabalho mais fácil de fazer. O que eu fui? Anotei tudo, não conversei nada. Só fui anotando. Chegou lá, fui apresentar a proposta técnica, ali, no mesmo dia. Olha, aqui a gente vai ter que colocar uma proteção que vai tirar o acesso do pessoal ali. Essa proteção, eu não lembro a medida, a dimensão agora. Mas, por exemplo, 1,80 de altura. Tô chutando. Na hora, para a conversa. Isso aí a gente não vai fazer. Falei, não, mas aqui não tem como. Fui explicar a norma. E tinha o embasamento da norma. Aí a resposta foi o seguinte: maravilha, se for para fazer isso, você pode ir embora e volta embora para sua casa, que eu não quero o seu serviço. Nordeste, mano. Passagem não tinha como adiantar. E outra coisa, tava comissão de fazer. Aí aquele dia, para mim, o dia acabou, voltei pro hotel, estuda e vai. Aí você começa. Voltamos lá. Você foi desafiado. Fui desafiado totalmente. Isso aí. E porque, de fato, os operadores precisavam ter acesso ao botijão. Não necessariamente a corrente, mas o botijão ele precisava. Na idoso vai falar que não pode ter acesso à parte móvel, o botijão está andando, o que eu vou fazer? Aí a gente volta. Aí na R12 fala que não pode utilizar somente ele como meio de segurança as instruções. Ok. Porém, ela fala, ela deve fazer parte. Ou então instrução de trabalho. Então já tem alguma coisa aqui que pode me amarrar. Então a gente diminuímos a proteção de forma que ele conseguisse acessar. Colocamos, ao invés de botoeira de parada de emergência, cogumelo, a gente colocou por cabo de aço durante toda a transição do transportador. Pensando no seguinte, você vai ter acesso, você não vai ter acesso às correntes do transportador. Só que você vai precisar pegar esse botijão, tá ok? Em qualquer caso de emergência, você puxa. A pessoa que estava envolvida no processo, tanto ela tinha acesso, como a planta inteira. Além disso, um sistema supervisório, onde esse sistema supervisório, ele ficava em cima, a pessoa tinha um monitor ali, ele ficava olhando a planta inteira, e que tinha outra botoeira de parada de emergência lá, para cada equipamento. Então tinha um para a lança, tinha um para o carrossel, então numa redundância. O cara do carrossel se acidentou, ele não puxou, ninguém viu esse cara em cima. Então, era muita gente. Essa é a falha segura. Sim. Entende? Pensei nela agora. Exato. Então, deu certo. Foi possível. Amarramos instrução de trabalho para todo lado. Mas conseguimos fazer o trabalho ficou bem feito, elogiado. No entanto, que depois, essa era a primeira. Depois a gente pegou mais 4 plantas. Valeu o desafio. Valeu o desafio. E fala pra gente uma experiência positiva. Você ficou impressionado com a preocupação, com o comprometimento das pessoas com a segurança. Eu nunca tinha visto algo desse tipo. Na R12 a gente sempre tem que justificar muito os valores, né? O comercial sofre. tem que ter bastante prosa, tem que entender bem para poder justificar. O que acontece? Essa empresa, agora inclusive é o caso mais recente, tá? A diretoria, logo, por isso que começa tudo de cima, né? A diretoria com uma mentalidade incrível quanto à segurança e à qualidade. A gente chegou, a gente apresentou a proposta, como toda proposta tem negociação, claro. É fato. Só que a gente apresentou uma proposta para um setor todo e logo em um mês foi dito para nós o seguinte: tá aprovado. Ok, vai ter negociação? Aí vai, mas está aprovado. A verba está liberada, porque a nossa preocupação está hoje em segurança. A gente não quer operar mais, acho que o prazo era de 2 ou 3 anos, sem estar com a planta totalmente adequada. Preocupação deles. Então, isso aí foi o caso, inclusive, o mais recente, o caso que eu vejo como mais positivo. A preocupação deles, vindo de cima. Aquele que era para falar o seguinte: não, eu não quero gastar. Dizendo, não, eu quero gastar. Eu quero investir. Assim, não estou gastando, eu quero investir. Demais. Você já teve convite ou alguém já te chamou porque houve um acidente? Já. É comum, né? É comum, infelizmente. A gente já passou por fases, por empresas, onde esse processo de adequação seria por anos, né, mas acreditando que não ia ter um acidente durante esses anos.
né? E, ó, vou liberar uma máquina para você, uma máquina por mês. Ok, vamos fazer. E aí aconteceu o acidente, e aí mudou. Ó, vou liberar uma máquina para você por semana. Então, infelizmente, isso acontece. Justamente, né, que eu comentei até no episódio anterior, falando que o ser humano ele não acredita que o acidente pode acontecer com ele. Pode acontecer com outro, com ele não. Né? E aí é onde acaba colocando em risco, né, a saúde dos seus funcionários. Né? Muito bem. Mais uma aula de NR12, hein? Isso. Aprendemos mais um pedacinho hoje. Como já falamos, a NR12 é gigante, né? Uhum. E eu conto com vocês aqui no próximo episódio pra gente falar de um outro tema. Legal. E vamos deixar o telefone de vocês lá, contato, e-mail, site, para quem tiver dúvida, procurar o Luan, procurar pelo RICE, para poder tirar a dúvida. E quem tiver dúvida também quiser compartilhar suas perguntas, é bom que deixe com a gente ali também, né? Com certeza, abrir uma caixinha lá. Isso, nós vamos preparar aqui outros conteúdos para poder deixar todo mundo esclarecido em relação ao NR12. Muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. A gente que agradece, Thiago, sempre. Muito bom. Pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso NRCast. Vamos ficando por aqui. Não esquece de curtir a nossa publicação, né, o nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa, aquele seu amigo de trabalho que vai se sentir bastante confortável de ouvir toda essa orientação que foi hoje compartilhada pelo RICE e pelo Luan. E também se inscreva no nosso canal, né, para você fazer parte dessa comunidade, dessa equipe de empresários, de empreendedores, de gestores que estão preocupados em conectar negócios e conectar pessoas. Esse foi o NRCast, o nosso episódio de hoje.